E agora, gente, nesse parágrafo que vocês estão vendo, né, nós temos aqui menção a uma cidade. Essa cidade aqui, ó, Jomtien. Jomtien é uma cidade que fica na Tailândia, e em 90 ela recebeu uma conferência mundial sobre educação para todos. E lá foi decidido que os países em desenvolvimento, nós, por exemplo, o Brasil, que é em desenvolvimento eternamente, né, nunca chega num momento desenvolvido, que a educação ela deve ser para todos, né, ela tem que ter cuidado social e tem um compromisso, expandir a educação básica. Então, esses países em desenvolvimento tiveram que expandir essa educação básica, oferecer em larga escola, o que nós chamamos hoje em dia de escola de massa, só que os investimentos não foram feitos na mesma proporção, e não são feitos na mesma proporção, né? Nas escolas se trabalha muito com pouco, falta realmente investimento. Essa é uma crítica realmente comum. Bem, de certa forma, essas reformas serão marcadas pelo quê? Pela padronização, tá aqui, e massificação de certos processos administrativos e pedagógicos, sob o argumento da organização sistêmica, da garantia de suposta universalidade, possibilitando baixar custo ou redefinir gastos e permitir controle central das políticas implementadas. Se vocês olharem, gente, no Brasil, por exemplo, não quer dizer que isso não seja bom, né? Pode ter esse lado bom. É extremamente centralizador na questão da educação. O governo é muito centralizador. Até às vezes para o que não presta, né? Se você pegar, por exemplo, vamos falar de universidades. As universidades, elas são muito requisitadas no Brasil pelo MEC. Para ter uma faculdade tem que ter tanta documentação, tem que ter tanta produção acadêmica, tem que ter tantas metas. Para você abrir um mestrado tem que ter aprovação nisso, aprovação naquilo, o professor tem que publicar todo ano nisso, naquilo outro. Isso é uma forma de controle do Estado sobre a educação. Não dá para dizer que é ruim em alguns aspectos. É bom porque traz assim rigor para as coisas, né? Por outro lado, existe o lado ruim, que é o lado, por exemplo, você pega um país do tamanho do Brasil, com tantas diferenças culturais. A educação ela é padronizada, especialmente agora com a Base Nacional Comum Curricular. Ela não respeita ritmos que são próprios de cada região. Quando eu era estudante, tinha um livro lá no Maranhão, que era um livro amado por todos os estudantes, por todos os professores. No quarto ano se chamava Geografia e História do Maranhão, era na quarta série na época. E se trabalhava só isso, né? Então veja que agora não tem mais isso, nem pode ter com a Base Comum Nacional, com a Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC. A padronização ela foi agora exacerbada. Então o menino que estuda no Acre, na quarta série, a matéria de Geografia, quarto ano, perdão, vai estudar o mesmo conteúdo estando lá no Maranhão, que é uma realidade muito diferente da nossa aqui, né? Nem por isso, por haver essa diferença, se pode dizer que houve prejuízo de um ou de outro lado. Nunca me senti prejudicado, assim como quem nunca estudou no Maranhão, certamente nunca se sentiu prejudicado por não ter visto isso, né? Mas a nossa massificação, ela está assim agora, né? Ela está realmente acentuada. Bem, olha só também o que isso força. Tais estratégias possibilitam... O modelo de gestão escolar adotado será baseado na combinação de formas de planejamento e controle central, na formulação de políticas associada à descentralização administrativa na implementação dessas políticas. Quer dizer, na hora de implementar a política, ela já foi traçada, não é um governo central, alguém ligado ao governo que vai implementar. Não, você vai implementar, você é diretor, gestor, mas não, já foi traçada, né? Vem de cima para baixo. Essas estratégias possibilitam arranjos locais, como a complementação orçamentária com recursos da própria comunidade assistida e de parcerias. Sim, às vezes acontece isso, né? Que a empresa tal doou tanto para a educação. Mas a gente tem que sempre abrir o olho. O que é que um banco quer quando ele está doando para a educação? O que é que o Bradesco quer quando ele abre uma escola? Entendeu? Há contrapartidas. E essas contrapartidas nunca são claras para a gente, para a comunidade. Nunca se diz
né? O que é que a Rede Globo quer quando fala assim, todos pela educação? Quer dizer, ela também tem o seu projeto sobre educação. E esse é um problema realmente grande no Brasil. As empresas, elas têm muita força, não só na Petrobras, né, para fazer corrupção, mas para formar a mentalidade. Então, se você pegar, nós temos ali Fundação Itaú, de apoio à educação, Fundação Bradesco, Todos pela Educação, do Grupo Globo, Fundação Roberto Marinho, todas elas colocando dinheiro em instituições públicas, né, sobre educação, mas elas têm projetos. Por que elas querem investir em educação? Não é porque elas são boazinhas, é porque elas têm projetos que querem desenvolver. E geralmente esse projeto tem a ver com o tipo de mercado que elas querem conquistar, né? De forma geral, o que é que nós hoje trabalhamos nas escolas? Nós trabalhamos nas escolas a partir do 5º, 6º ano, por exemplo, focado na questão do mercado de trabalho. Nós queremos empregar os estudantes, né? Mas empregar o emprego que nós professores estamos sendo forçados a treinar o aluno é por competência e habilidade. Tem que ser bom nisso, bom naquilo outro, ser hábil nisso, ser hábil naquilo outro, etc, etc e tal. Não há, assim, uma ênfase em formar o aluno para ser um poeta, em formar o aluno para ser um artista, né? Ou um grande matemático, ou um matemático simples. Nem isso. É para resolver problemas e fazer um trabalho mecânico mesmo, né? A educação, ela é agora mecanizada, mas ela está vindo assim já desde os anos 90. Então a gente está assim, eu às vezes considero num pico de um processo de 30 anos que agora está dando os frutos. Foi uma geração de trabalho dessas grandes empresas, começou lá em 90, e agora está começando a vir os primeiros frutos, porque o menino que começou a estudar lá em 90, agora é que ele está mais ambientado com o mercado de trabalho, né? Está aí pelos 30 anos, agora que ele está um pouquinho mais ambientado. Ele está no auge da sua capacidade de trabalho, de força de trabalho. Bem, queridos, e tem mais informações aqui, esses vídeos vão ser um pouquinho longos, tá? A expansão da educação básica realizada dessa forma sobrecarregará em grande medida quem? Imaginem quem? Os professores. Os professores. Essas reformas acabarão por determinar uma reestruturação do trabalho docente, resultante da combinação de diferentes fatores que farão presentes na gestão e na organização do trabalho escolar, tendo como corolário maior, né, como ênfase maior, a responsabilização dos professores e maior envolvimento da comunidade. Numa escola, o sujeito é o professor, no sentido de que é ele quem executa todas as coisas, né? O foco é o aluno. Quando alguma coisa não funciona, pode ter certeza que o Estado não vai assumir a responsabilidade, porque o que ele podia fazer, em teoria ele fez, que era projetar uma política. O investimento ele se exime por irresponsabilidade mesmo, né? Quando alguma coisa não dá certo, pode ter certeza que o culpado vai ser o professor. A coisa é tão intensa que nós que trabalhamos hoje, se vocês perceberem, os concursos públicos para professor são pouquíssimos. A gente vai até ver isso no texto também, quase não tem. Tem muito professor provisório e o risco com o qual nós trabalhamos é imenso. Qualquer coisa, qualquer mínima coisa, você pode ser exonerado, porque você não tem mais segurança para trabalhar. É isso que nós chamamos aqui de responsabilização dos professores. Os professores são punidos com muita facilidade, né? Por que isso aconteceu? Vamos entender nas próximas páginas. Vamos lá. Bem, veja que aqui também fala uma coisa interessante, que a escola pública ela vem assumindo muitos papéis que nem sempre são seus, né? Se você olhar bem, o que é que a escola pública assume? A escola, ela assume um aluno drogado, se for no ensino médio, ela assume um menino que não tem pai, que não tem mãe, que foi abandonado, ela assume um menino que tem um pai preso, ou tem uma mãe presa, que tem um pai violento, ela assume um menino que está na miséria, não é? E a criança chega e você tem que acompanhar aquela coisa toda, aquele processo todo, e aí você tem que ter um grupo pedagógico, um grupo
de apoio psicológico para a escola, que geralmente não tem. Mas quem é que recebe esse aluno? É o professor. Quem é que deve dar atenção? É o professor. Quem é que deve conversar com a família? É o corpo de professores e tudo mais. Então tem coisas sociais que não é para a escola fazer e que a escola faz. O governo, como é muito incompetente geralmente em acionar suas políticas públicas, por exemplo, na área da saúde, o que ela faz? Vai lá na escola, no dia da aula do professor, e vai ensinar as crianças a escovar os dentes, mas tirou da sala de aula para poder fazer isso, né? Então a escola ela assume papéis demais e o professor ele é exigido quanto a isso, né? Ele tem de responder a exigências que estão além de sua formação. Eu sou formado para dar aula, eu não sou formado para dar um apoio psicológico, por exemplo. Não quer dizer que eu não possa ouvir a pessoa. Mas por que tem que ser na escola isso? Por que o Estado não pode ser eficiente no apoio psicológico, né? Muitas vezes os professores são obrigados a desempenhar funções de agente público, assistente social, enfermeiro, entre outras. Tais exigências contribuem para um sentimento de desprofissionalização. É como se você estudasse para ser um determinado profissional, professor, você se formasse e na hora de executar, não vale nada o teu diploma não. Aqui você tem que fazer outras coisas, né? Perda de identidade profissional. Da constatação de que ensinar às vezes não é o mais importante. Eu já ouvi professores falando isso, né? De que ensinar às vezes não é o mais importante. Está errado, assim, ensinar é assim, o mais importante, né? Essa, pelo menos na concepção de escola com a qual eu trabalho. Essa situação é ainda mais reforçada por estratégias de gestão já mencionadas, né? A gente viu agora há pouco, que apelam ao comunitário, ao voluntário, ao todos pela educação, na promoção de uma educação para todos. Nesse contexto é que se identifica um processo de desqualificação, olha aqui, e desvalorização sofrido pelos professores, entendeu? É nesse contexto. Não é que ninguém chega dando tapa na cara do professor dizendo que a tua profissão não vale nada, mas a forma como as coisas são organizadas dão aos professores uma importância pequena naquilo que ele é preparado para trabalhar, né? É como se não valesse a pena ter estudado para ensinar aquilo que ele acha que é necessário ser ensinado. Às vezes é o próprio currículo do Estado. O currículo pede uma coisa, mas a realidade da escola não permite que você execute aquele currículo ali, quando ele presta. Também, às vezes o currículo não está muito bom, não. Então a desvalorização ela acontece dessa forma. Ela é muito eficiente, mas ela também não é assim como se colocasse o professor nas cordas e começasse a golpear, não é como se fosse uma luta de boxe. Só que ela é muito, muito, muito eficiente mesmo, não é como se pegasse assim digamos assim, vamos usar um exemplo mais tranquilo, né? Eu ia falar de mamãe, mas não é o caso. Como se eu pegasse, digamos assim, uma pessoa que só sabe construir. Eu queria uma construção, né? Eu queria fazer um trabalho, eu disse assim, eu estou contratando somente um pedreiro, somente um construtor. E digamos que essa pessoa saiba só mesmo fazer o trabalho de pedreiro, não saiba mais nada além disso, né? Só que aí, quando ele chega, ele diz assim, tem a luz, tem a casa para varrer, depois que você... Eu quero a casa limpa, tem a luz para você instalar, tem o banheiro que eu quero que você bote, e aí você vai fazendo a pessoa... Não sei fazer tudo isso, não. O pedreiro, ele pode ir embora, só que o professor, ele não pode, ele tem que estar ali, e infelizmente ele tem que fazer, tá bom? É assim mesmo que funciona. Por exemplo, eu estou trabalhando no ensino médio, uma disciplina de História do Cinema, eu não entendo nada de cinema, só que eu sou obrigado a fazer, porque senão eles me demitem. Né? Mas eu não sou formado nisso. Eu tenho uma carga horária para cumprir em filosofia propriamente. Só que eu tenho que fazer isso. Tá? Bem, e aqui, gente, olha só. O reconhecimento social e legal desse processo pode ser encontrado na própria legislação educacional, ao adotar a expressão valorização do magistério, para designar as questões relativas à política docente, carreira, remuneração e capacitação. Ou seja, lá nas leis, não existe nenhuma lei de valorização ao trabalho do professor. Não, é valorização ao trabalho do magistério. Pressupõe que o quê?
que no final das contas um professor nem mesmo é necessário. Um professor de formação. Magistério não é a mesma coisa que professor. Magistério é uma coisa assim ampla demais. O professor é mais particularizado, é aquela pessoa. Então as políticas de valorização não são nem para os professores, é para qualquer um que esteja inserido no quadro do magistério, no quadro do ensino. Né? Entenderam o foco dessas reformas que a gente tem visto? Né? E como é que está se dando o trabalho docente no país? Bem, o trabalho docente, nessa citação aqui, não é definido mais apenas como atividade em sala de aula. Ele agora compreende a gestão da escola no que se refere à dedicação dos professores ao planejamento, elaboração de projetos, por exemplo, da aula sobre cinema, como eu falei, a discussão coletiva do currículo. O trabalho docente amplia o seu âmbito de compreensão e, consequentemente, as análises a seu respeito tendem a ficar mais complexas, talvez até mais do que um professor tenha capacidade de julgar. Né? Se eu tenho muitos elementos sociais, se eu tenho muitos elementos psicológicos, muitos dados assim que derivam de desemprego, de coisas assim que afetam a escola, como é que eu vou dar conta disso? Entendeu? Mas a estrutura que temos está assim. Bem, a gente pode pular um pouquinho mais. E aí a gente vai entrar num tema que é o tema que aqui está chamado, né, de proletarização. O que é proletarização? Vou explicar já, vamos desde o início. A discussão que se colocava à época, né, na década de 90, está relacionada à busca de uma autoproteção dos professores e demais trabalhadores da educação por meio da luta pela profissionalização. Né? Houve reações a esse tipo de postura, de ficar desprofissionalizando o professor, de ficar precarizando a sua atividade. Né? Desprofissionalizar é o mesmo que precarizar. Bem, a ameaça de proletarização, caracterizada pela perda de controle do trabalhador, que é o professor, do seu processo de trabalho, contrapunha-se à profissionalização como condição de preservação e garantia de um estatuto profissional que levasse em conta a autorregulação, a competência específica, né, rendimentos, etc, etc, etc. Gente, proletarização, o que é um trabalho proletário? Um trabalho proletário é quando você produz alguma coisa, mas você não tem controle sobre aquilo que você produz. Tem um filme do Charlie Chaplin que ele fica trabalhando numa fábrica e ele fica tão assim viciado naquele trabalho, né, que ele fica alienado, como a gente fala. Ele faz as coisas assim, mas sem saber mais o porquê que está fazendo. Então ele sai da fábrica, onde ele fica apertando parafuso o tempo inteiro, e ele vê as pessoas e quer apertar o nariz das pessoas. Aí vê uma mulher de seios fartos, ele fica olhando para os seios dela e quer apertar os seios dela, né? Como se ele estivesse ainda dentro daquela fábrica. Se chama Tempos Modernos, esse filme, em preto e branco. E isso acontece com o professor, de certa forma. Né? É um trabalho tão maçante, que o professor ele acaba sendo assim levado por esse trabalho. Ele não sabe muito bem o porquê que ele está fazendo aquilo, mas ele tem que fazer. Né? E se torna um pouco mecânico. Houve luta contra isso, como a gente está percebendo. A discussão, aqui no texto ainda, bem aqui assim, gente, olha, a discussão acerca da autonomia e do controle sobre o trabalho é ponto fulcral, quer dizer, é uma coisa central, é uma coisa realmente que deve ser observada. Opa, o que é isso aqui? Só um instantinho. Bem, vamos lá. Nesse sentido, né, houve muita reflexão a respeito disso. Eu queria ver se eu conseguia sintetizar só um pouquinho mais aqui. Eu já estou na página 1134. Enquanto eu mostro para vocês no computador, também tem o mesmo texto, eu estou com ele impresso, onde eu li e já tirei aí outras informações. Bem,
Ainda naquele parágrafo, nesse aqui que vocês estão vendo grifados, né, na página 1134 mesmo, se cita essa pessoa aqui, né, Braverman, ou Braverman, como você queira pronunciar. Em um estudo que ele fez, o trabalhador que perde o controle sobre o seu processo de trabalho perde a noção de integridade do processo, passando a executar apenas uma parte, alienando-se de todo o resto. Né? Você é apenas um ponto no meio de tudo que pode acontecer. É como se dissesse assim, não há uma compreensão do próprio trabalho que você está executando. Bem, o resto do parágrafo aqui eu deixo para vocês, ele está todo grifado, mas na verdade não precisa ter grifado todo. Mas é bom que vocês depois deem uma lida. Eu queria descer um pouquinho mais numa coisa aqui. Lá em cima nós tínhamos refletido, eu grifei para vocês, que existe muita interferência na escola, de empresas, né? Mas não é só de empresa que tem interferência também de setores da sociedade civil, de pais, de professores, de todo mundo. A escola ela virou uma arena onde todo mundo pode entrar e dizer o que acha. Outro dia estava até o dono da Azul Linhas Aéreas dizendo o que ele acha sobre educação. Não, por que ele tem que estar dando pitaco sobre educação? Ele tem que falar sobre a aviação, que é a área dele. Né? A dele é bom. A Natura, por exemplo, o que a Natura tem que estar dizendo, como é que ela acha que a educação deve funcionar? Entendeu? São coisas assim que é muito estranho. É como se nós tivéssemos... ninguém faz isso com um médico. Ninguém chegando lá no médico e diz, doutor, é isso aqui que você tem que receitar. Não, ele trabalha do jeito dele. E ninguém diz nada. Ninguém faz isso no judiciário. Ninguém chega para o juiz e diz assim, olha, é assim que você tem que julgar. Não, ele julga com aquilo que ele tem para poder julgar. Por que na escola todo mundo tem que chegar e dizer para um professor como é que ele tem que ensinar? Né? Bem, e aqui tem uma informação que faz refletir. Um bom exemplo é a conhecida dificuldade em se pautar em discussões sobre conteúdos pedagógicos e práticas de avaliação dos colegiados escolares em que estão envolvidos alunos e pais. Isso é verdade, gente. Quando você está numa reunião que tem pai pelo meio, você não fala disso aqui. Você não fala de conteúdo e nem de prática de avaliação. Porque muitos professores veem-se ameaçados quando a chamada caixa preta da sala de aula é desvelada e muitas vezes reagem de forma violenta a essas tentativas. Né? Se você vai dizer alguma coisa sobre um aluno tal, mesmo que você não faça nomes, mas o pai sabe a cria que tem, pode ter certeza que o pai já tomou o partido do filho nessas reuniões. Tem muito disso, né? Então, acaba o professor ele não querendo nem participar muito dessas reuniões, mas ele vai porque ele é obrigado. Não é muito interessante que a escola participe, que a comunidade participe da escola nesse sentido, né? Haverá outros sentidos que possa participar? Sim, haverá. Mas no que diz respeito a isso é muito complicado. Os conteúdos, a forma de avaliação, são coisas que o professor, no seu cotidiano, na sua luta diária com o aluno, pode entender melhor do que terceiros, né? Bem, vamos descer um pouquinho mais. Esse texto, ele não é tão longo, mas ele dá um trabalhinho para comentar, né? A gente já está em uns 40 minutos quase. Vejam bem, queridos. Descer um pouquinho mais, vamos ao essencial, né? Olha só. Há também toda aquela questão ligada aí ao recrutamento de pessoal, né? Temos aqui essa informação, ela está na página 1137, se diz assim: a autonomia e o controle sobre recrutamento, formação, títulos e monopólios seriam prerrogativas de poder extensivas às profissões estabelecidas. Ainda discutindo a ideologia do profissionalismo, Rodrigo irá destacar uma outra importante dimensão dessa questão, que é a possibilidade de o conhecimento ser manipulado e modificado a fim de servir melhor às necessidades dos membros da profissão, como meio de defesa exclusividade e autoperpetuação em face de ameaças de inovação, racionalização de tarefas e ocupação, e também instrumento nas lutas entre grupos ocupacionais disputando a mesma área. É uma citação muito longa, não é verdade? Mas, vejam bem,
Todas as profissões, elas funcionam assim. Quanto mais você tem formação, melhor você recebe, mais você é protegido pelos seus colegas e mais você tem prestígio social. Então, se você for um engenheiro, mas você tem um mestrado em engenharia, você tem um doutorado em engenharia, vai ser muito difícil que você não seja mais respeitado na sua profissão. No magistério, isso não faz parte. Porque, se você olhar, mesmo que um professor seja muito bem formado, ele tem sérios problemas para ter uma certa proteção no seu trabalho, para não ser constantemente assim minimizado no seu trabalho. E é uma cultura tão desgraçada que até os próprios alunos fazem isso. Por exemplo, eu tenho mestrado. Não ando por aí dizendo isso, não fico me levantando com isso. Isso não é nada, assim, não serve para você ficar dizendo. Mas os alunos podem saber, outros professores podem saber, mas geralmente isso não faz com que o aluno te respeite mais, não faz com que o pai te respeite mais, não faz com que você tenha uma proteção do Estado. Puxa, é um professor mais qualificado que eu tenho. Não, você conta como conta qualquer outro professor que está ali. Se tem um doutorado ou se tem só graduação, você conta igual. Então, nem nesse sentido a nossa profissão está sendo valorizada, né? É isso que ela está informando aqui nessa citação. Bem, queridos, vamos um pouquinho mais para cá. Descer um pouquinho mais, já estamos chegando na reta final do texto, vocês verem, e aqui eu queria chegar mesmo, né? A flexibilidade. Nós falamos muito de precarização e de flexibilidade. A flexibilidade aparece aonde? Na organização do trabalho nas empresas, como necessária às novas formas de produção comandadas por mercado. Ao contrário do modelo fordista de produção em série, voltado para o consumo de massa, fordista vem de Ford, o criador da marca de carros, né? Que fabricava em série, todo mundo fazia só uma coisinha ali, e é o que chama de produção em série. Tanto é que a gente dividiu a escola na primeira série, segunda série, terceira série. Voltado para o consumo de massa, demandando grandes estoques, o momento atual sugere formas mais flexíveis de organização de trabalho. A rígida divisão das tarefas, característica marcante do Fordismo, vem cedendo lugar a formas mais horizontais e autônomas de organização do trabalho, permitindo maior adaptabilidade dos trabalhadores às situações novas, possibilitando intensificação da exploração do trabalho. Então, esse modelo de trabalho de Ford, Henry Ford, cada um faz o seu, acabou. Né? Não é cada um faz o seu. Até o trabalhador, ele não se chama mais trabalhador, ele agora se chama colaborador. Né? Você vai no mercado, aí a menina chama outra pessoa pelo som, atenção colaboradora Maria de tal, comparecer à aula de alimentos. Né? Por quê? Porque a ideia é que você é um faz-tudo. Né? É um trabalho horizontal, como nós chamamos. Então, ser flexível é a ideia mesmo de você ter ali uma vara e essa vara se contorcer toda. Você faz o trabalho de limpeza, assim como você faz o trabalho de intelectual. Trabalho de leitura, trabalho de estudo, no mesmo ambiente de trabalho. O professor também passa por isso, né? Atualmente. Ele é chamado a flexibilização. Ele não dá aula só daquilo que ele é preparado para dar aula. Ele planeja, ele dá aula, ele organiza a festa da escola, ele representa a escola, né? Ele vai ouvir o aluno. Tudo isso é o que nós chamamos de flexibilização. Junto com ela tem a precarização, porque você não é valorizado por esse a mais. Você trabalha mais e recebe o mesmo tanto, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto de um reconhecimento social. Bem, o outro parágrafo que eu gostaria de selecionei mais de um, como vocês puderam ver, mas é esse aqui. Ó. Na realidade, aquela escola tradicional, transmissiva, autoritária, verticalizada, burocrática, mudou, o que não quer dizer que estejamos diante de uma escola democrática, pautada no trabalho coletivo, na participação dos sujeitos envolvidos, ministrando uma educação de qualidade. Valores como autonomia, participação, democratização foram assimilados e reinterpretados por diferentes administrações públicas, substantivados em
procedimentos normativos que modificaram substancialmente o trabalho escolar. O fato é que o trabalho pedagógico foi reestruturado, dando lugar a uma nova organização escolar. E tais transformações, sem as adequações necessárias, parecem implicar um processo de precarização do trabalho docente. É isso, né? Não tem mais a escola tradicional, como a gente pensava, transmissível, autoritária, etc. Mas também a gente não tem aquilo que nós desejávamos, que seria a escola democrática. O trabalho pedagógico ele foi reestruturado, como está aqui escrito, mas as transformações não respeitaram as adequações necessárias. O que nos leva de novo a uma precarização, né? Eles querem que a gente dê educação de qualidade, é como se quisessem, né, que nós servíssemos o melhor prato de um restaurante, nos dando, porém, os piores ingredientes. Ou pelo menos não nos dando bons ingredientes, tá bom? É um pouco isso que acontece. De certa forma, a precarização, e aqui a gente termina, do trabalho docente, a precarização ela não foi só no trabalho docente, ela foi em todas as áreas do trabalho, mas até onde não podia ter sido, que no caso é na nossa profissão, né? A nossa profissão, historicamente, já nunca foi muito prestigiada, e parece que agora está sendo menos ainda, devido a todas as reformas que a gente foi absorvendo. Então, quando, queridos, nós falamos em precarização e em flexibilização, nós falamos disso, de reformas que vêm acontecendo aos montes, que nos faz trabalhar mais, que nos exige muito mais, mas que também nos valoriza bem menos do que deveriam, né? Nos reconhece bem menos do que deveriam. A gente está assim, não está só... Nós estamos vivendo para trabalhar. Não estamos trabalhando para viver, né? A verdade é essa. A gente está vivendo para trabalhar. O trabalho que nós fazemos, por exemplo, é um trabalho muito amplo, porque você não dá aulas... Nós já temos um trabalho muito amplo, porque mesmo que um professor tenha 10 anos de experiência, ele sempre tem que preparar a aula. Então, uma hora a aula dada em sala de aula é 2, 3 horas trabalhadas em casa. Né? E isso está se acumulando, e você não tem mais tempo para nada. Você vive para trabalhar e não trabalha mais para viver. Então, o primeiro texto é esse. Leiam o texto todo. A minha dica é a seguinte: primeiro vocês leem somente o que nós lemos juntos, né? Releia com calma, tira a ideia principal dali, ali é o mapa. Depois você dá uma lida de ponta a ponta. E aí, tá no jeito já, tá bom? Grande abraço.